conhece alguém, até que a vida te mostra quem essa pessoa realmente é. O que você faria se fosse traído? Pela pessoa em quem mais confiava. Se tivesse seu coração despedaçado por quem jurou te amar. Essa história é sobre isso. Sobre dor, decepção, vingança e, acima de tudo, renascimento. Prepare-se para sentir raiva, tristeza, orgulho e inspiração. Porque hoje você vai acompanhar uma história real. Uma história que poderia ser de qualquer um de nós. E talvez, ao final dela, você também perceba: a pior traição que existe não é a do outro. É quando a gente trai a si mesmo, aceitando menos do que merece. Mas aqui, a protagonista escolheu reescrever o final. E o resultado é simplesmente inesquecível. Relatos de traição. Eu nunca pensei que eu seria capaz de fazer o que fiz. Se alguém me dissesse que um dia eu iria me vingar, que eu iria destruir o mundo de outra mulher, eu teria rido e dito: imagina, isso não é de mim. Mas a vida tem um jeito cruel de mudar a gente, de virar o nosso coração do avesso e fazer a gente enxergar até onde vai a nossa dor e a nossa sede de justiça. Tudo começou num daqueles dias normais, onde a gente acha que a vida tá no eixo, sabe? Eu e meu ex estávamos juntos há anos. Construímos sonhos, fizemos planos, falávamos de casamento, filhos, viagens. Tudo parecia perfeito, pelo menos pra mim. Até que um dia, sem aviso, meu mundo desabou. Descobri a traição. Não foi alguém me contando, não foi uma suspeita boba. Foi na cara. Eu vi mensagens no celular dele. Mensagens que não deixavam dúvidas. Era ela, uma moça qualquer, dessas que cruzam o caminho da gente e a gente nem nota, até roubarem aquilo que a gente mais amava. Na hora, meu corpo inteiro tremeu. Meus olhos ardiam, minhas mãos suavam, minha cabeça parecia que ia explodir. Eu queria gritar, queria perguntar por quê, e queria entender o que tinha acontecido para merecer aquilo. Mas eu não consegui fazer nada além de chorar. Chorar de soluçar, feito criança abandonada na porta da escola. Quando confrontei ele, ele ainda tentou negar. Tentou me fazer de boba. Mas eu já sabia. Eu já tinha visto tudo. E foi naquele momento que algo dentro de mim morreu. Não era só o amor, não. Era a confiança. Era a admiração. Era a certeza de que eu era especial para alguém. Ele terminou com ela. Claro, como todo canalha arrependido, ele tentou consertar o erro. Disse que era eu que ele amava, que tinha sido um deslize, que ele estava confuso. Confuso? Confuso é quem perde o caminho de casa, não quem trai quem sempre esteve do lado. Mas a história não parou por aí. A tal moça, que se dizia tão apaixonada, tão envolvida, não demorou a engatar um novo romance. Arrumou outro, um rapaz até interessante, parecia gente boa. E eu continuei juntando meus pedaços, tentando entender como curar um coração feito em cacos. Só que quanto mais o tempo passava, mais a raiva dentro de mim crescia. Era como uma ferida que não cicatrizava. Toda vez que eu via uma foto dela, um comentário dela nas redes, eu sentia aquela dor de novo, como se tivesse sido traída outra vez. Até que um dia eu tomei uma decisão. Eu não ia mais ser a vítima dessa história. Se ela achava que podia roubar meu namorado e sair ilesa, ela estava enganada. Eu fui atrás do namorado dela. No começo foi sutil. Uma curtida aqui, uma mensagem inocente ali. Nada demais, só plantando a sementinha. Ele, coitado, nem percebeu. Começamos a conversar. Primeiro sobre coisas bobas. Filmes, séries, músicas. Mas logo as conversas ficaram mais íntimas. Ele era carente. Dava pra ver de longe que ele se sentia meio abandonado. Meio em segundo plano no relacionamento. E eu, ferida e sedenta por justiça, fui entrando no coração dele como quem não quer nada. Até que um dia ele me chamou pra sair. O coração bateu forte. Eu sabia o que estava fazendo. Sabia que naquele momento eu estava cruzando uma linha sem volta. Mas eu fui. Fui porque eu precisava. Fui porque aquela era a minha vingança. Quando nos encontramos, tudo parecia natural. Rimos, conversamos, nos divertimos. E quando percebi, já estávamos nos beijando. E naquele beijo eu não senti culpa. Não senti peso na consciência. Senti alívio. Eu não era mais a vítima. Eu tinha recuperado o controle da minha história. Não demorou muito para a rival descobrir. Ela ficou devastada. Mandou mensagens para ele, para mim. Fez escândalo nas redes sociais. Mas era tarde demais. Ele terminou com ela. E o melhor, ele ficou comigo. Hoje nós estamos namorando. E ela não ficou com ninguém. Nem comigo, nem com meu ex. Ficou sozinha. Ficou pequena.
E eu estou em paz. Às vezes, me pego refletindo se tudo isso era mesmo necessário. Se eu precisava ter me vingado desse jeito. Se eu não poderia simplesmente ter seguido em frente, deixando o universo se encarregar. Mas no fundo eu sei. Eu precisava disso para me curar. Não foi sobre ela, não foi sobre ele, foi sobre mim. Foi sobre recuperar minha dignidade, minha força, meu senso de valor. E eu não me arrependo. Talvez um dia eu conte essa história para os meus filhos rindo, dizendo: olha, a mamãe também já foi meio doida de amor. Mas hoje, enquanto escrevo isso, tudo o que eu sinto é um orgulho imenso de quem eu me tornei. Porque no final das contas, a gente não escolhe quem nos machuca. Mas a gente escolhe como se levanta. E eu me levantei mais forte do que nunca. Depois que tudo aconteceu, eu achei que ia me sentir vazia. Achei que talvez o gosto da vingança fosse amargo. Mas para minha surpresa, o que eu senti foi uma paz tão grande, tão libertadora, que parecia que eu tinha tirado toneladas das minhas costas. Sabe quando você carrega tanto peso que esquece como é respirar fundo? Era assim que eu estava antes. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia encher o peito de ar sem sentir dor. Mas não vou mentir pra você. A história não foi tão linear assim. As coisas não simplesmente se resolveram. Existiram momentos em que eu duvidei de mim mesma. Existiram dias em que eu acordei, pensando se eu tinha me tornado aquilo que eu mais odiava. Teve um dia em especial que eu lembro como se fosse ontem. Estávamos eu e ele, meu novo namorado, sentados num café, rindo de alguma bobagem. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: Você não sabe o quanto eu sou grato por ter te conhecido. Naquele instante, uma onda de culpa me atingiu. Era como se eu estivesse traindo meus próprios princípios. Eu só me aproximei dele por vingança, pensei. Será que agora estou brincando com os sentimentos dele? Será que estou me tornando uma pessoa cruel? Mas olhando nos olhos dele, eu percebi que não, que aquilo que tinha começado como um plano frio se transformou em algo verdadeiro. Eu me apaixonei, sem planejar, sem esperar. Simplesmente aconteceu. E pela primeira vez, depois de tanto sofrimento, eu estava sendo amada de verdade. Sem mentiras, sem traições, sem inseguranças. Enquanto isso, do outro lado da história, a minha rival assistia tudo ruir. Ela tentou reatar com ele. Tentou fazer joguinhos, enviar mensagens dramáticas, postar indiretas nas redes sociais. Eu ainda te amo. Você vai jogar fora tudo que vivemos? Mas ele já estava decidido. Desculpa, eu encontrei alguém que me trata do jeito que eu mereço. Ver ela colhendo o que plantou foi como fechar um ciclo. Não era só sobre roubar o namorado dela. Era sobre mostrar que a vida cobra. Que o mal que a gente faz volta, cedo ou tarde. Claro que teve momentos em que ela tentou me atacar também. Tentou me pintar como a destruidora de lares, como a vilã da história. Mas quem conhece a verdade sabe. Eu não tirei nada de ninguém. Só peguei de volta a minha paz. Teve um dia que ela veio falar diretamente comigo. Nos encontramos por acaso num supermercado. Quando nossos olhos se cruzaram, o ar pareceu congelar. Ela veio andando na minha direção, com uma expressão amarga, como quem carrega um mundo inteiro de ódio. Você deve estar se achando a última bolacha do pacote, né? Eu respirei fundo. Me preparei para o pior. Mas, surpreendentemente, a raiva dela só me fez ter mais certeza de que eu estava certa. Olhei nos olhos dela, firme, e respondi. Eu só peguei de volta o que a vida me tirou. Você teve a sua chance. Escolheu desperdiçar. Ela ficou me olhando sem palavras. Depois virou as costas e saiu andando, pisando duro como uma criança birrenta. E eu? Eu me senti livre. Não foi fácil chegar até aqui. Passei noites chorando. Passei dias questionando o meu valor. Passei momentos desejando simplesmente desaparecer para não sentir mais nada. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto cresci. Hoje eu sei que o amor próprio é o bem mais precioso que a gente tem. E que quem pisa nele, quem brinca com ele, não merece nem um segundo do nosso sofrimento. Eu aprendi que vingança não é sempre sobre fazer o outro sofrer. Às vezes, é sobre mostrar para si mesma que você tem poder, que você pode reescrever a sua história, que você pode se levantar da pior queda e sair ainda mais forte. E, sinceramente, não existe sensação melhor do que essa. Às vezes, no silêncio da noite, eu penso em tudo que vivi. Penso no ex que me traiu. Penso na rival que tentou me destruir. Penso nas lágrimas que derramei, nos dias que achei que não ia aguentar. E sorrio. Sorrio porque eu venci. Não venci eles. Venci a mim mesma. E no fundo, eu sei. A melhor vingança é ser feliz. Hoje sou mais forte, mais sábia e, acima de tudo, mais leal a mim mesma. E ninguém, absolutamente ninguém, vai tirar isso de mim de novo. Depois daquele encontro no supermercado, onde eu dei minha última resposta para ela,
Algo dentro de mim mudou de vez. Era como se eu tivesse encerrado oficialmente aquele capítulo da minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia livre para viver sem carregar fantasmas do passado. Mas a vida, claro, ainda tinha algumas lições para me ensinar. Nos primeiros meses de namoro com meu novo amor, tudo parecia perfeito. Mas a insegurança que o meu ex tinha plantado em mim ainda dava sinais. Eu me pegava, às vezes, desconfiada de coisas bobas. Um atraso, uma mensagem que demorava a chegar. O medo de ser traída de novo era como uma sombra que, vez ou outra, me perseguia. Teve uma noite que eu surtei por algo completamente banal. Ele tinha saído para resolver uns problemas de trabalho e demorou mais do que o normal para me mandar mensagem. E eu já estava no pior cenário possível, criando 1000 histórias na cabeça. Quando ele chegou, eu estava chorando, perdida nos meus próprios fantasmas. O que aconteceu, meu amor? Eu desabei. Eu tenho medo de confiar e quebrar a cara de novo. Ele segurou meu rosto com tanta delicadeza que parecia que eu era feita de vidro. Eu não sou ele. Eu nunca seria capaz de te fazer passar pelo que você passou. Me dá a chance de te provar isso. E naquele momento eu entendi. Eu não podia deixar o que vivi, me impedir de viver o que eu merecia. Foi um processo. Dia após dia, eu fui reconstruindo minha confiança. Não apenas nele, mas em mim mesma. Aprendi que não é justo cobrar do presente os erros do passado. Que não é saudável esperar ser traída só porque já fomos uma vez. Cada gesto de carinho dele, cada palavra de apoio, cada demonstração de amor, tudo isso foi costurando as feridas que ainda doíam dentro de mim. E foi assim que, pouco a pouco, eu deixei de ser a mulher ferida e passei a ser a mulher livre. A minha rival? Ela continuou tentando arrumar confusão por um tempo. Postava indiretas, tentava se fazer de vítima, criava fofocas. Teve uma vez que ela tentou espalhar que eu tinha roubado ele. Chegou até mim pelos grupos de amigos em comum. Ela não presta. Sempre quis o que era meu. Uma falsa. No começo, eu até pensei em responder. Em contar tudo. Em jogar toda a sujeira no ventilador. Mas depois eu percebi. Quem precisa se justificar, perde. E eu não precisava provar nada pra ninguém. As pessoas que importavam sabiam da verdade. E quem quisesse acreditar nas mentiras dela, que acreditasse. Eu aprendi que o tempo se encarrega de colocar cada um no seu lugar. E de fato, foi isso que aconteceu. Enquanto eu e meu namorado construíamos nossa relação baseada em amor, respeito e parceria, ela foi ficando pra trás. Relacionamentos fracassados, amizades perdidas, uma reputação arranhada. O universo cobra. Pode demorar, mas cobra. E eu não precisei levantar um dedo pra isso. Cada dia ao lado dele era uma nova chance de acreditar no amor. Cada abraço, cada olhar cúmplice, cada plano pro futuro, tudo me fazia sentir que eu estava exatamente onde deveria estar. Teve um momento que foi especial pra mim. Era aniversário dele. Eu preparei uma surpresa. Um jantar só pra nós dois, com tudo que ele mais gostava. No meio do jantar, ele segurou minha mão e, com os olhos marejados, disse: Eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz de novo. E ali, naquele instante, eu soube que tudo tinha valido a pena. Toda a dor, toda a humilhação, toda a revolta, tudo foi necessário para me trazer até aquele momento. Hoje, olhando para trás, eu agradeço pela traição. Sim, você leu certo, eu agradeço. Se eu não tivesse sido traída, talvez ainda estivesse presa numa relação que só me diminuía. Talvez ainda estivesse aceitando migalhas, achando que era amor. Hoje eu sei o que é ser amada de verdade. Hoje eu sei o que é me amar de verdade. E isso não tem preço. Com o passar dos meses, eu fui entendendo que a vida tem jeitos muito loucos de ensinar. Nem sempre vem com calma. Às vezes vem com dor, com decepção, com lágrimas que a gente nem sabe de onde saem. Mas a verdade é que tudo aquilo que parecia o fim era só o começo de algo muito maior. Eu descobri forças que eu nem sabia que tinha. Descobri que amor próprio não é sobre ser perfeita, nem sobre nunca sofrer. É sobre se levantar, mesmo quando o mundo inteiro parece querer te derrubar. Descobri também que vingança, aquela que a gente faz para devolver na mesma moeda, tem prazo de validade. No começo a sensação é boa, mas depois, o que fica mesmo é o orgulho de ter reconstruído a própria vida com as próprias mãos. Teve uma noite que eu sentei na minha cama, sozinha, olhando pela janela, a cidade inteira dormindo, e eu ali refletindo. E eu pensei, será que um dia eu vou esquecer tudo isso? A resposta é não, eu não esqueci, mas eu transformei. Transformei cada lágrima em combustível, cada traição em impulso para ser melhor. Cada humilhação em motivo para nunca mais aceitar menos do que eu mereço. Hoje eu olho no espelho e vejo uma mulher que aprendeu a se escolher. Uma mulher que sabe o que quer
que sabe o que merece, que não aceita menos. E quer saber a maior ironia de tudo isso? Meu ex tentou voltar. Sim, o mesmo que um dia me traiu sem pensar 2 vezes. Ele reapareceu meses depois, mandando mensagem dizendo que se arrependeu, que percebeu que eu era a mulher da vida dele, que sem mim nada fazia sentido. Me perdoa, eu mudei. A gente merece uma segunda chance. Eu li aquela mensagem e pela primeira vez eu não senti raiva, não senti amor, não senti dor. Eu senti nada. E foi libertador. Eu apenas respondi: você já fez a sua escolha. E graças a Deus eu fiz a minha. E bloqueei. Simples assim. Sem drama, sem lágrimas, sem volta. Porque a gente aprende que o que nos quebra não é a queda, é insistir em se segurar no que já quebrou. Hoje eu sigo vivendo minha história, escrevendo novos capítulos cheios de amor, respeito e felicidade. E a minha rival? Bom, ela é apenas um nome perdido num capítulo antigo da minha vida. Um nome que com o tempo foi ficando cada vez mais apagado. Cada vez mais sem importância. Porque quem vive olhando para o passado perde a chance de construir um futuro incrível. E o meu futuro... ele tá só começando. A melhor vingança, no final das contas, nunca foi machucar quem nos machucou. A melhor vingança foi ser feliz de verdade. Sem máscaras, sem jogos, sem precisar derrubar ninguém. E essa, meus amigos, ninguém pode tirar de mim. Eu venci. E que venham novos dias, novas histórias, novos sonhos. Porque eu aprendi, da forma mais dolorosa e também mais bonita, que quem aprende a se amar nunca mais aceita ser segunda opção na vida de ninguém. Histórias como essa nos mostram o quanto o ser humano é forte, mesmo quando acha que não vai aguentar. A dor de uma traição pode até nos despedaçar por dentro, mas também pode ser o empurrão que a gente precisava para se reencontrar. Se você está passando por algo parecido, lembre-se, você não precisa se vingar para provar o seu valor. Você só precisa seguir em frente, mais forte, mais sábio, mais conectado, com quem você é de verdade. Não permita que a maldade dos outros transforme o seu coração em algo que você não reconheça. A verdadeira vitória não é fazer o outro sofrer. A verdadeira vitória é ser feliz, em paz com você mesmo. Não é fácil, eu sei. Vai doer. Vai parecer injusto. Vai ter dias em que você vai querer desistir. Mas acredite, todo esse sofrimento é passageiro. E quando você olhar para trás, vai se orgulhar do quanto cresceu. Valorize quem te valoriza. Não aceite migalhas quando você merece um banquete de amor e respeito. E acima de tudo, nunca deixe que a atitude de alguém determine o quanto você vale. O seu valor é imenso. E quem realmente enxergar isso, nunca vai te deixar em dúvida